Às vezes a gente tem essa impressão de que jogador de futebol é uma máquina, né, que tem que estar ali operando dia e noite, treina, joga, mas embora às vezes não pareça, eles são seres humanos como a gente e muitas vezes passam por dificuldades psicológicas que pessoas normais também passam. O corpo deles também é frágil e também se lesiona e muitas vezes acaba passando por doenças sérias. Recentemente a gente viu esse caso do Sebastian Haller, que começou com um drama pessoal muito pesado e acabou com uma linda história de superação, e isso fez a gente querer cavar um pouquinho para encontrar outros casos semelhantes e contar para vocês aqui então, casos de jogadores que conseguiram superar doenças graves e voltar a jogar bola. E tem alguns casos que é papo de preparar o lenço aí pra você enxugar as lágrimas, né? E a gente começa justamente com essa história do Haller, que tá fresquinha na cabeça de todo mundo e sinceramente é maravilhosa e aquece o coração. Vamos lá que o roteiro parece de filme, beleza? Depois de ser um dos maiores artilheiros da Europa na temporada 2021-22, metendo 34 gols com a camisa do Ajax, o marfinense Sebastian Haller foi pro Borussia Dortmund pra temporada seguinte, né? O Ajax é gigante, mas obviamente isso aí no status atual do futebol europeu seria um passo à frente. Só que antes mesmo de que ele pudesse começar a sua caminhada num desafio que seria pesado, porque ele estava simplesmente substituindo o Haaland na centroavância, o camisa 9 teve que vencer um duelo pela vida, já que ainda na pré-temporada de 2022-23, o Haller descobriu um câncer no testículo, algo que pegou ele tão de surpresa que ele nem se tocou da gravidade da doença no primeiro momento. Ele disse que o médico falou: você tem um tumor, e aí ele não associou que tumor é câncer. O tratamento do Haller começou logo nos dias seguintes, né? Com ele compartilhando ali algumas etapas da recuperação nas redes sociais. O processo dele envolveu ali sessões de quimioterapia e também cirurgias, né? Sendo que a última foi realizada pouco tempo depois que ele tentou voltar às atividades físicas, treinando por um breve período ali nas instalações do Ajax, né? Algo legal que aconteceu nesse período difícil da vida dele foi o convite para participar da premiação da Bola de Ouro. Ele foi lá e entregou o troféu Yashin, que é como se fosse a luva de ouro, né, pro Courtois. O retorno aos treinamentos de vez aconteceu 6 meses depois que ele descobriu, né, a doença. Isso foi lá em janeiro de 2023 e aí a sua estreia oficial pelo Borussia Dortmund mesmo foi no dia 22 desse mesmo mês, na vitória por 4-3 contra o Augsburg, quando ele entrou no jogo e obviamente foi ovacionado pela torcida. E foi aí que a história de superação dele, que já tinha se dado fora de campo, né, com o tratamento, começou a ter um twist maravilhoso dentro de campo. Isso porque no dia 4 de fevereiro de 2023, o Haller marcou um dos gols na goleada de 5-1 contra o Freiburg. E aí isso foi sensacional porque era a primeira bola na rede dele depois de voltar do tratamento, mas também pelo fato de que, olha a coincidência, cara, é doideira, tá? Dia 4 de fevereiro, quando ele marca esse primeiro gol aí na volta, né, é o Dia Mundial do Câncer, uma data importante mundo afora para trazer conscientização e informação sobre o tema. Marcar nesse dia é uma grande mensagem para todos que estão lutando hoje ou que lutarão no futuro. Além disso, o que deixou esse momento ainda mais inesquecível é que desde que ele voltou aos gramados, o Haller usa uma chuteira com um pequeno detalhe escrito ali: Fuck Cancer. E se eu acabasse a história por aqui já tava linda, né? Só que a volta por cima dele dentro das 4 linhas teria mais um capítulo fantástico. Em janeiro de 2024 foi realizada a Copa Africana de Nações, que é o principal torneio entre seleções da África, né? Essa Copa foi jogada na Costa do Marfim e mesmo tendo nascido na França e ter até atuado por seleções de base do país europeu, né? O Haller no profissional decidiu trocar a seleção azul pela nação da sua mãe, né? Que era marfinense, sendo convocado para a competição e jogando ali na sua terra ancestral. O Haller acabaria como grande herói do tricampeonato dos elefantes. Na semifinal contra a República Democrática do Congo, foi dele um gol bem curioso, né, bem improvável ali de voleio, que colocou a equipe na final. E ali ele já se tornava herói. Mas ainda tinha mais uma página nessa história. Isso porque na decisão contra a Nigéria, parecia que ele estava predestinado. A Costa do Marfim saiu atrás no placar, mas conseguiu empate na segunda etapa. Aos 28 do segundo tempo, o Adingra chegou a escorar uma bola e o Haller quase marcou de bicicleta. Esse lance ficou no quase mesmo, mas serviu como uma espécie de aperitivo do que estava por vir. Isso porque aos 35 do segundo tempo, mesmo Adingra faz uma bela jogada e cruza. E da maneira mais linda que poderia acontecer, como tinha que ser, é o Haller que aparece no meio da área, desvia pro gol com a sua chuteira abençoada, Fuck Cancer, e entra pra história. 2-1, conquistando a AFCON dentro do seu próprio país. Bom, e aí não bastava a comemoração com seus companheiros de seleção e o estádio inteiro pulsando, o marfinense retornou ao Borussia Dortmund e foi recebido como um herói pelos seus companheiros de clube. Se liga nessa festa aí, que momento mágico, cara.
Poucas coisas no futebol são mais emocionantes do que isso que aconteceu, né? E o fato é que o Haller venceu na vida e no jogo. Agora a gente sai de um camisa 9 para um zagueiro que passou por uma situação muito semelhante, né? Estamos falando do Yeray Álvares, do Athletic de Bilbao. O caso dele é bem complicado porque o Yeray tinha acabado de subir para o time profissional, né? Pela primeira temporada aí lá em 2016, quando foi diagnosticado então com também um câncer no testículo. Ele era apontado como um zagueiro promissor e com convocações para a seleção de base da Espanha, né? E na época, com apenas 21 anos, então, ele começou a sofrer com fortes dores e nos exames médicos a doença foi descoberta. E o pior, ele descobriu que estava com câncer na véspera de Natal, né? Uma data que geralmente tá todo mundo mais pra cima, final de ano, aquela expectativa com o ano que vem pela frente e tal. E ele descobre essa bomba, né? Aí ele faz uma cirurgia para retirada do tumor muito rapidamente, ainda antes do ano acabar, e volta aos treinos já no início de janeiro de 2017 e voltou a jogar inclusive, beleza? No mês seguinte, o Athletic de Bilbao deu aquela confiança pro Yeray e renovou o seu contrato até 2022, mas em junho do mesmo ano, né, durante a realização ali da Eurocopa Sub-21, o zagueiro precisou abandonar a concentração da Espanha porque ele tinha descoberto que o câncer havia voltado. No seu Instagram, ele falou as seguintes palavras: "Quando parece que você o superou, ele se levanta e volta a te golpear. Mas tranquilos, essa luta vou ganhar com todas essas pessoas que me apoiam. E se tem que voltar a superá-lo, voltarei a fazer e levantarei 1001 vezes." Nessa segunda vez, o Yeray teve que passar por um tratamento de quimioterapia, né? E que, como efeito colateral, a gente sabe que acaba causando aí a queda de cabelo. Pra se solidarizar com o zagueirão, o time inteiro do Bilbao foi lá e rapou a careca também, né? Mostrando que ele não tava sozinho ali. A batalha dele contra o câncer durou praticamente um ano aí, desde o momento que ele descobriu a doença pela primeira vez, né? Até a sua recuperação final, que se deu em novembro de 2017. De lá pra cá, ele construiu uma bonita carreira, né? Ele tá com 29 anos no momento da gravação desse vídeo, tem jogado sempre com frequência pelo Athletic, renovou contrato até 2026, já tem mais de 200 partidas pelo seu amado clube do coração, que defende desde os 13 anos de idade. O próximo da lista aqui é o Jonás Gutiérrez, um argentino que acabou passando bastante tempo na Premier League, né? Que em 2014 revelou uma entrevista que lutava contra um câncer no testículo também, já tinha um ano. Ele era um cara bastante importante, né? Jogou, por exemplo, a Copa do Mundo de 2010 pela Argentina e no Newcastle, muito antes dessa bonança toda que eles têm hoje em dia, era um jogador muito raçudo que a torcida gostava, né? E aí depois que ele descobriu esse problema, iniciou o tratamento rapidamente e precisou se afastar das atividades lá no Newcastle. E aí, pra recuperar, o Gutiérrez voltou ao seu país natal, né? E na mesma entrevista ele afirmou que o clube inglês não deu apoio quando novas sessões de quimioterapia foram necessárias depois que a doença acabou voltando, né? E deve ter poucas coisas piores do que você lidar com um desafio desse tamanho e não ter apoio de alguém que poderia te estender a mão tranquilamente. Quando confirmaram que eu tinha câncer, fui pra casa chorando. Aí foi quando decidi me tratar na Argentina, assumi os custos, mesmo tendo um contrato com o Newcastle. E aí, além de toda a dor de ter que lidar com essa doença e passar por esse tratamento, né, o Jonás também precisou abrir mão de uma marca pessoal que ele tinha durante essa carreira como jogador, que era a cabeleira, né? Ele tinha um belo cabelão ali estiloso, que quando a gente via na TV era bem fácil de identificar ele dentro de campo. E a cura do Jonás veio ainda em 2014 pra celebrar. O argentino fez uma tatuagem escrita: "Estou vivo de novo, mais vivo do que jamais estive na minha vida inteira." Inclusive, essas belas palavras são um verso de uma música do Eminem. E mais uma história incrível, já com a cabeça raspada, o Jonás participou de uma maratona e correu 42 quilômetros em Buenos Aires para ajudar a conscientizar as pessoas e trazer mais doações ali para uma instituição de caridade que trabalha junto a pessoas com câncer. Não à toa, a Câmara Legislativa da Argentina fez uma homenagem ao jogador, elegendo ele como uma personalidade esportiva do país. E aí que as coisas ficam ainda melhores. Em 4 de março de 2015, o Jonás Gutiérrez volta a jogar pelo time principal do Newcastle. Foi muito aplaudido. E ao entrar em campo, o Colottini passou para ele a faixa de capitão. Porém, o momento mais marcante ainda viria depois. Além de se curar, esse camarada foi jogar o jogo contra o West Ham pela última rodada da Premier League na temporada 2014-15. Só que o Newcastle lutava contra o rebaixamento, tá? E meio que precisava vencer para permanecer na elite sem depender de resultados nem nada. E aí ele dá assistência pro primeiro gol do jogo. E depois é dele, o gol que cravou o 2 a 0 e a sobrevida dos Magpies, que permaneceram na primeira divisão, com o gol que ficou marcado aí como o dia que o Jonás Gutiérrez salvou o Newcastle. Ele se emocionou muito, obviamente, comemorou bastante e foi ovacionado pelos torcedores. E aí assim, os torcedores consideram ele uma lenda, né? Só que os dirigentes do clube na época não tiveram o mesmo carinho pelo Jonás, que acabou sendo dispensado logo em seguida.
Isso aí deixou o camarada pistola, né? Obviamente não é pra menos. Duas coisas que aprendi com a minha doença: como você pode apoiar um jogador, no caso como ele recebeu o apoio dos fãs, né? E como pode abandonar um jogador, que foi o que a diretoria do Newcastle fez. Só que fora do clube, o Gutierrez processou e ganhou uma ação contra o Newcastle por discriminação. Ele seguiu a sua carreira e se aposentou na Argentina em 2021, no Almagro, como um baita herói do esporte aí, né? A gente sabe que a Alemanha deve o título mundial de 2014 muito a Mario Götze, que decidiu com um gol na prorrogação aquela final contra a Argentina na vitória por 1-0. Mas o que muitos não sabem é que o Götze conviveu com uma doença que atrapalhou demais o seu rendimento em campo depois desse momento mágico, né? O meio atacante alemão desenvolveu um negócio chamado miopatia metabólica, que na prática é uma doença que atinge os músculos, deixando os membros do corpo mais frágeis, né? E facilitando as chances de lesões, causando muitas dores no atleta e afetando demais a capacidade física, né, do camarada. A gente sabe que o Götze se destacou no Borussia Dortmund, foi pro Bayern de Munique numa transferência um pouco conturbada e depois de passar 3 temporadas por lá, sem conseguir ser titular absoluto nem nada, né? Ele tentou dar a volta por cima retornando ao Borussia Dortmund em 2016. Só que em 2017, exames apontaram para essa doença no metabolismo dele, né? E aí o Dortmund acabou afastando o meio atacante por tempo indeterminado para que ele pudesse se tratar com calma. Depois de meses de tratamento ali, ele voltou então ao Borussia afirmando que os remédios agora fazem parte da minha vida. Mas o desempenho do Götze já não era mais o mesmo daquela primeira passagem, né? Em outubro de 2020, ele se transferiu de graça pro PSV e nesse meio tempo ainda teve uma coisa bastante curiosa e negativa na carreira dele, né? O herói da Copa do Mundo de 2014 não foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. E aí é lá no clube holandês que as coisas voltam a dar uma melhorada na vida do Mario, tá? Por lá, ele voltou a colecionar alguns bons momentos e em 2 temporadas somou 18 gols e 18 passes para gol. Parecia, enfim, que o Götze tinha conseguido recuperar um pouco daquela magia que ele tinha jogando sob o comando do Jürgen Klopp lá no Borussia Dortmund, né? E aí em julho de 2022, ele voltou para a Alemanha para jogar no Eintracht Frankfurt, que é o seu clube atual no momento da gravação desse vídeo. Mas a parte mais louca não é nem essa, é que a fase boa dele fez com que o Götze voltasse para a seleção depois de 5 anos. E não só voltou para a seleção para um amistoso ou algo assim, não, ele foi direto para a Copa do Mundo de 2022. Isso aí pegou a mídia e os torcedores de surpresa, né? Mas o fato é que o Götze jogou muito pouco na Copa do Mundo, porém, depois de uma luta contra uma doença aí rara e difícil de lidar, né, ele voltou a jogar com frequência pelo seu clube, e mesmo que não seja igual ao Götze lá dos anos de ouro, quando ele era jovenzinho, já é certeza uma grande vitória ele poder seguir com a carreira, né? Agora imagina você aí com 26 anos, né, jogador profissional, acabando de conquistar a Libertadores com o Corinthians, e logo depois conseguindo a chance de jogar na Europa, sendo vendido para Roma. Essa era a realidade do zagueiro Leandro Castan em 2012. Porém, o que poderia ser o começo do seu sucesso estrondoso na Europa ficou marcado na vida dele como um grande pesadelo, né? Porque foi em 2014 que ele estava em alta no futebol italiano e ia começar ali uma nova campanha, né? Uma nova temporada com a Loba, mas durante um jogo contra o Empoli, o Castan foi substituído alegando um mal-estar, e aí exames descobriram a existência de um cavernoma, um tumor benigno na cabeça do zagueiro. Eu não podia fazer nada. Durante 15 dias fiquei assim, sem entender o que estava acontecendo comigo. Eu ficava tonto e depois vomitava. Em 15 dias eu perdi 15 quilos. Eu dizia a mim que estava morrendo. Essa situação foi tão grave na época que depois o Castan disse que ele não pensava nem em voltar pra jogar futebol, sacou? Ele achou que a carreira dele tinha acabado ali, naquele jogo contra o Empoli. Que os sonhos dele lá de ganhar um campeonato italiano, de jogar uma Copa do Mundo, já tinham ido pro espaço. A gravidade do quadro clínico dele levou o brasileiro a cogitar se aposentar pra poder focar no tratamento. Inclusive, ele contou uma história muito bacana, né? Que ele foi na Roma pedir a rescisão do contrato, que tinha sido recém-renovado, porque ele não queria ser um peso pro clube, sacou? Só que aí o Sabatini, diretor do clube na época, meio que bancou o Castan. Castan, vai pra casa, descansa. Enquanto eu for o diretor da Roma, você é o zagueiro da Roma. Ele falou assim: você não vai sair daqui enquanto eu estiver aqui. Bela atitude, né, cara? E depois de uma cirurgia delicadíssima no cérebro, o zagueiro ficou 1 ano se recuperando com fisioterapia e outros tratamentos, tendo que inclusive aprender a andar novamente. Ele chegou a reestrear na equipe da capital italiana, né? Foi em agosto de 2015, no empate em 1-1 contra o Hellas Verona. Só que quando ele voltou pra Roma, né, o Castan tinha perdido totalmente o espaço ali, não teve muitas oportunidades. Foram apenas 6 jogos disputados, com o técnico recém-contratado na época, Luciano Spalletti, dispensando o brasileiro numa reunião de forma que parece meio cruel, né? Conta o Castan. Diz ele que entrou pra uma reunião na sala do Spalletti, o treinador mostrou no monitor do computador os logos de alguns clubes de Série B
e disse que o nível dele era aquele ali. Basicamente, na Roma você não pode jogar mais. E aí da Roma, o Castan passou por alguns empréstimos, né, até voltar ao Brasil em 2018 para jogar no Vasco e depois foi pro Guarani, onde pendurou as chuteiras em 2022. Aqueles sonhos grandiosos que ele tinha de seleção brasileira e título italiano acabaram ficando pelo caminho, mas o sonho de se manter vivo e de voltar a jogar, ele concretizou. Agora a gente vai falar do Thiago Silva, um jogador multicampeão que muitos olham pra ele, né, e não imaginam que antes dos títulos e do sucesso, ele passou por uma situação de vida ou morte, quando sofreu com tuberculose, uma infecção que afeta os pulmões e causa fortes tosses ali, até falta de respiração. O Thiago disse que começou a sentir os primeiros sintomas dessa doença em 2004, quando ele tava no Porto. Fizeram exames e tal, e meio que não encontraram nada. Só que aí a gravidade levou a uma internação no ano seguinte, já vestindo as cores do Dynamo de Moscou na Rússia em 2005. Fiquei 6 meses internado na Rússia. Foi uma das piores fases da minha vida. Não sabia se ia voltar a jogar futebol. Tinha apenas o sonho, mas não sabia. E aí o Thiago conta que a forma como ele teve que passar por essa doença foi realmente muito precária, né? Ele disse que ficava num quartinho minúsculo, com um banheiro muito pequeno e uma geladeira, né? A cama ficava num canto, mas era tão pequeno que se ele sentasse na cama poderia lavar a mão na pia. Ele disse que não tinha vaso sanitário, era um buraco no chão, que era o mesmo lugar onde escoava ali a água do banho e tal. E além disso, ele disse que foi um momento muito solitário, né? Porque o computador e o videogame foram ali os companheiros dele nessa época. Quando eu olho pra trás, vejo o quanto sofri pra estar aqui hoje. Não foi fácil pra mim. Os médicos cuidando do Thiago Silva chegaram a cogitar extrair uma parte do pulmão dele, né? Só que isso, aparentemente, a mãe do Thiago Silva não queria de jeito nenhum. Ela negou essa possibilidade. E aí o anjo da guarda do zagueiro foi o treinador Ivo Wortmann, que havia trabalhado com ele no Juventude e que por coisas do destino acabou assumindo o cargo de técnico no clube russo onde o Thiago jogava. Aí pouco depois o Ivo encontrou em Portugal um médico especialista que tratou o Thiago Silva, né, e conseguiu curar a doença dele. E aí depois dessa fase difícil na Rússia, ele acabou se reencontrando com o Ivo agora no Fluminense. E aí já sabe, né, ele se destacou, foi pro Milan e o resto é história. Agora você imagina a emoção, né, de passar por uma doença séria dessa, numa condição bem lamentável, lá longe de todo mundo, no frio e tal, e depois de muitos anos ter uma carreira de sucesso e jogar uma Copa do Mundo pela sua seleção ainda como capitão, né? Ao longo dos anos, muitos usaram aquele choro do Thiago Silva como motivo de chacota, né? Mas entendendo um pouco melhor a trajetória de vida desse camarada, acho que dá pra respeitar um pouco mais também. Vamos fechar então com o Edgar Davids, um jogador que chamou a atenção no passado não só pela sua imensa qualidade com a bola do pé, mas também por jogar usando óculos, né? Uns óculos estilosos ali. Só que apesar de eles serem estilosos, tá? Ele jamais usou isso aí pelo estilo, mas sim por uma condição médica que ele tinha. O holandês sofria com um glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular que compromete a visão da pessoa, em alguns casos pode até levar à cegueira, né? E ele descobriu essa doença em 1999, justamente na década que ele fez mais sucesso dentro de campo, né? E depois de consultar com alguns oftalmologistas profissionais da área, foi dada a ele duas opções: a de usar os óculos especiais que ajudariam a ele enxergar melhor dentro de campo e protegeriam os seus olhos, né? Ou encerrar a carreira. E aí, obviamente, a gente não precisa dizer qual das opções ele escolheu, né? O Davids teve uma autorização especial da FIFA para poder usar esses óculos dentro de campo. E o doido é que essa doença não tem cura, né? Só que o Davids não desanimou e seguiu jogando muito no futebol europeu, empilhando algumas taças ali, né? Ele chegou a dar entrevista dizendo que o desempenho dele dentro de campo não foi atrapalhado, tá? Pelos óculos. Disse que no começo, na real, os óculos embaçavam. Olha que doideira. E aí ele demorou um pouquinho para conseguir se adaptar e tal. Mas o que poderia ter atrapalhado a carreira dele acabou se tornando um símbolo, né, entre os fãs de futebol, já que quando falavam sobre o jogador que usava óculos, todo mundo sabia quem ele era. E até hoje, né, uma marca registrada do Davids, ou Davids, com ele, por exemplo, continuando a usar esse tipo de óculos e proteção aí, já num cargo de auxiliar técnico na Copa de 2022, mesmo não estando mais dentro de campo, né. Existem mais casos de superação incríveis como esse, né. O próprio Robin também passou por um tratamento de câncer no testículo e conseguiu superar, mas a gente fecha essa lista aí em 7 casos que, por mais que tenham sido difíceis para os jogadores aí, acabaram se encerrando de maneiras muito positivas, né? Todos esses jogadores voltaram a jogar, superaram a doença e, assim como falou o Haller, né, podem servir de exemplo aí para qualquer um que esteja passando por uma dificuldade ou que vai passar no futuro. Se você se emocionou com esse conteúdo ou gostou de assistir, por favor, deixa o like antes de sair, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho para mais gente. E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!